Primeiro, relacionado aos psicólogos, né? Gente, não acreditem nessa história de que psicólogo morre de fome, psicólogo não dá certo, psicólogo não tem cliente. Só uma pergunta, a cada quantas pessoas que você leva para uma reunião, quantos fechamentos você consegue? Por exemplo, eu sei, né, eu tô te fazendo essa pergunta, eu já sei os números, mas vamos lá. A cada 10 pessoas que você leva hoje para uma reunião, quantos fechamentos você consegue fazer? Normalmente é mais da metade. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu estou hoje aqui com a Beatriz, né, que ela é psicóloga, e o intuito desse vídeo é trazer aqui para vocês, né, como funciona o Google Ads, né, no campo de batalha, como funciona a questão dos fechamentos. A Beatriz, inclusive, ela é minha cliente, ela começou esse mês, né, o trabalho aqui, e ela teve um resultado surpreendente, né, em vista do que os profissionais que eu atendo, né, às vezes no primeiro mês. E é lógico, eu quero aproveitar nesse vídeo para poder trazer o máximo de informação positiva aqui pra gente, para que você que esteja começando, né, aí do zero, saiba, né, qual rumo, né, você possa estar tomando aí nas suas estratégias de marketing. Inclusive, eu vou deixar o link do site da Beatriz aqui na descrição desse vídeo. Caso depois vocês queiram, né, mandar uma mensagem, conversar com ela, eu vou deixar o link, que aí é só clicar no botãozinho lá que vocês já falam com ela diretamente lá no WhatsApp. Olá, Beatriz, seja muito bem-vinda. Olá, Caleb, tudo bem? Tudo ótimo. Olha, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá, de gravar aqui com a gente. Eu vou me aproveitar um pouquinho da sua bondade, eu fiz aqui umas perguntas aqui e ao decorrer do vídeo a gente vai, né, aqui se entrosando e vendo o que vai dar, tá bom? Ótimo. Vamos lá, Beatriz, a gente começou esse trabalho, né, a gente sabe que o psicólogo, ele é o profissional que, tipo assim, o público dele, ele não coloca muita terapia, né, como prioridade. E quando eu faço o anúncio aqui, né, como gestor de tráfego, o meu trabalho é conectar esse público com você. Quando essa pessoa lá entra em contato com você, a gente tem, né, a primeira questão, que é a sua abordagem, né, que a pessoa faz contato contigo através de uma mensagem que a gente já deixa ali automática. E aqui vem a minha primeira pergunta para você. Qual é a sua abordagem inicial que você faz com essa pessoa assim que ela faz o primeiro contato contigo? Galera, é muito importante a gente primeiro conhecer quem é que está vindo falar com você. Então, quando a pessoa vem, eu já tenho uma mensagem automática de que em breve eu vou entrar em contato com ela. E assim que eu tiro um tempo para poder responder, a minha primeira pergunta é se a pessoa está bem, né, como ela se encontra e se ela já fez terapia antes. Porque isso vai diferenciar muito o atendimento à pessoa. Porque se é uma pessoa que já tem experiência com terapia, ela sabe o quanto aquilo é importante, ela sabe o quanto aquilo vai ajudar ela, então facilita um pouco a conversa. Mas se é uma pessoa que nunca fez, ela não sabe o quanto aquilo é importante para ela. E aí você tem que primeiro explicar a função da terapia, o quanto aquilo pode ajudar. Você tem que entender um pouco mais do problema para poder ter uma comunicação mais assertiva com aquela pessoa. Então, a minha primeira pergunta sempre olá, vamos supor, Caleb entrou em contato comigo, então, olá, Caleb, tudo bem? Você já fez terapia antes? E aí a pessoa sempre vai me respondendo a respeito disso. E eu pergunto o que fez aquela pessoa vir buscar ajuda psicológica. E aí ela me conta de uma forma resumida, né? A maior parte me conta resumida, às vezes vem um textozinho grande. E me conta mais ou menos o que está acontecendo. Olha, eu estou passando por isso, ou eu passei pela situação tal, ou eu estou tendo a situação emocional tal. E aí a gente humaniza essa conversa. Por exemplo, se é uma pessoa que diz que tem passado por ansiedade, eu realmente, como psicóloga, eu lamento por ela estar passando por aquilo. E aí eu externalizo isso para ela, de tipo, eu lamento, eu sinto muito você estar passando por isso, eu consigo te ajudar da forma tal e tal, né? Eu dou uma orientação, principalmente se a pessoa nunca fez terapia, então eu explico para ela qual é a abordagem, como eu posso ajudar. Lembrando que é sempre algo simplificado, porque não adianta você sair escrevendo um textão, porque quem está chegando ali muitas vezes
não sabe exatamente o que está buscando, então não está a fim de ficar lendo textos e textos prontos com palavras bonitas e rebuscadas. Pergunto, né, se já fez terapia, pergunto o que trouxe a buscar ajuda psicológica, pergunto a idade, isso é muito importante para o terapeuta, porque se for uma pessoa que não tem menos de 18 anos, a comunicação não vai ser só com ela, vai ter que ser algo com os pais, então é importante que você saiba, para saber se é o teu público. E aí eu convido para uma primeira sessão. Quando eu já consegui investigar um pouco, eu consigo levar para uma primeira sessão já cobrando esse primeiro valor, né? Inclusive, tem aqui uma outra pergunta antes que você entra nesse ponto. Sim. Como você consegue criar uma conexão ali genuína com esse lead para você conseguir levar ele para essa reunião? Eu sei que você acabou de falar, né, que você pergunta ali como a pessoa está se sentindo, né, e tudo mais. Mas, né, dependendo dessa circunstância, a pessoa ela pode sempre se mostrar evasiva, né, que o público da psicologia ele costuma ser um pouquinho evasivo. Como você consegue, tipo assim, fazer com que essa pessoa vá para essa reunião com você? Eu já não acho um público evasivo, porque se ele vem me procurar porque está precisando de uma ajuda psicológica, e a minha primeira pergunta é: olá, Caleb, tudo bem? Normalmente a pessoa já me responde dizendo que não está tudo bem. Ou ela já começa a querer entrar no assunto, porque ela está vindo buscar justamente ajuda para ela poder ter com quem desabafar. Então, você já dá ali um espaço para a pessoa começar a falar dela. E aí, se você alimenta um pouco mais a comunicação, perguntando qual é a dificuldade ou o que trouxe a pessoa a buscar ajuda, você está dando espaço que é justamente o que ela está querendo ali. Porque ela não veio através do site para te procurar para só saber o seu preço. Ela está ali porque ela tem uma demanda, ela está ali porque ela tem um problema. E aí, quando você se abre dando espaço, a pessoa começa a se comunicar e a falar do problema dela. E aí a gente tenta humanizar essa questão, tenta criar uma conexão ali para tentar entender. Até porque nem todos os problemas você vai tratar. Né? Às vezes você vai caminhar para alguém, alguma coisa do tipo, mas é importante que nesse primeiro momento a pessoa se sinta acolhida. Então, você vai ser humano. É algo muito humano, é você ouvir realmente a demanda da pessoa e ver o quanto você pode ajudar. Entendo. Então, olha só, tem uma pergunta aqui, que agora eu acredito que eu comece num ponto um pouco mais onde eu acho que os profissionais têm um pouquinho mais de dificuldade. Quais perguntas você considera cruciais para entender a necessidade e as dores do seu cliente? Como a pessoa está, se já fez terapia antes, o que trouxe ela a buscar ajuda psicológica, idade e quais são os horários disponíveis. É mais ou menos nessa ordem. E uma outra logo em seguida, é porque você falou um pouquinho sobre ela, mas foi importante trazer para a próxima. Como você utiliza essas informações para você criar uma proposta ali personalizada para aquela pessoa? Porque você leva ela para uma reunião, após você ter feito todas essas perguntas, chega numa parte onde você tem que partir para um avanço para a venda. Como você faz isso? Quando eu pergunto sobre os horários disponíveis, vamos supor, Caleb, quais são os seus horários disponíveis? Aí você vai me dizer, vamos supor, eu tenho segunda, 7 horas. Ah, perfeito. Aí eu olho na minha agenda, se eu tenho esse horário, eu digo, olha, essa segunda-feira agora, eu tenho segunda, 7 horas disponível. Te interessa? Se a pessoa falar, interessa, aí eu pergunto, posso te passar o Pix? E aí a pessoa diz sim ou não. Então, ela já sabe. Para você já acontece já bem natural, né? É porque, tipo assim, a maioria dos profissionais... A gente tem o hábito de ter medo de falar de valores, mas a gente tem que lembrar que é um acordo. Todo mundo que entra ali, ou pelo menos a maior parte, está ciente que está entrando ali para contratar um serviço, não um serviço gratuito. Às vezes acontece de uma pessoa entrar e achar que é gratuito. Mas a maior parte sabe que é um acordo. Então, a gente não tem que ter medo de fazer esse acordo, de falar de valores. Então, quando eu pergunto, eu posso te passar o Pix? Eu só estou realmente dando continuidade em algo que você já sabe desde o início que vai acontecer. Só uma pergunta, a cada quantas pessoas que você leva para uma reunião,
quantos fechamentos você consegue? Por exemplo, eu sei, né, eu tô te fazendo essa pergunta, eu já sei os números, mas vamos lá. A cada 10 pessoas que você leva hoje para uma reunião, quantos fechamentos você consegue fazer? Normalmente é mais da metade. Assim, a cada 10 pessoas eu levaria umas 6 pessoas, 7. Umas 6 pessoas, eu acho. Bacana. É uma taxa, assim, eu já atendi já alguns profissionais que já tiveram uma taxa bem acima, né? Mas beleza, vem aqui uma outra pergunta aqui importante, inclusive. Só um detalhe, Caleb. Também tem uma coisa. Muitos não fecham nesse momento, após a primeira sessão, por uma questão que pelo menos comigo aconteceu. Às vezes eu atendi aquela pessoa na segunda, 7 horas. Mas aí eu combino com ela, explico que minha agenda está um pouco apertada e deixo ela livre para ela depois retornar quando achar melhor. Só que às vezes a pessoa demora uma semana para retornar. E aí quando ela retorna eu não tenho mais aquele horário. Então às vezes realmente não tem como continuar por falta de horário. Também acontece muito isso. E aí você tenta negociar um outro horário, mas às vezes a pessoa não tem disponível, então realmente não tem como dar continuidade. Entendi. Pegando aqui no ponto daquelas também que não fecham, né, que aqui é um ponto muito importante. Quais são as principais objeções que essas pessoas acabam tendo para não fechar com você? São pessoas que realmente não têm condições de pagar. Eu tive algumas pessoas que me procuraram que no momento não estão trabalhando, e aí até tento investigar se essa pessoa está buscando algo num valor social, porque às vezes a gente não atende, mas a gente indica. Mas são pessoas que estão muito desesperadas querendo ajuda, mas realmente não tem condições. Ela sabe que ela vai ter que pagar, ela sabe que ela precisa de ajuda, mas ela não tem condições. E a outra questão é a falta de tempo. Eu tenho, por exemplo, um paciente que ele fechou comigo, mas porque eu abri uma exceção muito grande para ele, porque o único horário dele é depois das 9 horas. E hoje é difícil um terapeuta que trabalhe nesse horário. Então, ele é o único paciente que eu abri uma exceção, porque realmente o caso dele não teria outro horário e ele realmente estava precisando. Noite, né? Então, assim, se você começa uma sessão 9 horas, você vai terminar 10 horas da noite praticamente, né? Entendo. 9h40. Então, é uma exceção. Realmente, tipo assim, o engraçado aqui, Beatriz, que eu estou analisando, inclusive, é que para você assim, tá indo tudo bem natural, sabe? Porque talvez, eu não sei, né? Eu tenho aquele profissional que ele tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de passar valor, né, de fechar. Inclusive, no dia que eu conversei com você, né, que você, no primeiro dia que você me mandou o primeiro retorno, né, que você já tinha feito 3 fechamentos, aí você foi e mandou embaixo, né? Inclusive, já recebi. Quando você falou que eu soltei uma gargalhada sincera aqui, sabe? É porque não é algo que, tipo assim, que eu vejo no dia a dia, né? Uhum. E, às vezes, tipo assim, é porque as pessoas realmente, elas precisam de um atendimento humanizado, né? É muito ruim, às vezes, você só conversar ali, mandar, tipo assim, algumas mensagens e tudo mais, mas não focar realmente na necessidade do cliente. E, inclusive, eu quero até aproveitar aqui uma outra pergunta que é importante. Quando aquele lead, ele tenta jogar para trás, sabe? Tipo, mesmo que... E o foco dele não é a questão financeira. Você teria alguma estratégia para tentar aproveitar esse lead ou você simplesmente deixa ele ir embora? Tenho. Aconteceu também de algumas pessoas virem me procurar para saber se eu atendo por plano de saúde, o que não é o caso. E aí eu mesmo assim, a minha resposta já vem falando do meu trabalho. Então, vamos supor, você atende por plano de saúde? Eu poderia simplesmente só responder, não atendo. Pronto, eu perdi a pessoa. Então, na verdade, a gente chama, uma conversão de venda, né? E aí eu tento converter isso em venda. Então, olha, infelizmente hoje eu não atendo. Porém, hoje eu trabalho dessa forma, com valor tal, na situação tal, tem a opção tal e a opção tal. Caso você não consiga um profissional pelo seu plano, quero que você salve o meu número e lembre que eu estou aqui à disposição. Então, ou seja, essas pessoas estão com o meu número salvo. Inclusive, uma dessas pessoas retornou.
Poxa, bacana. Então, é sempre criar uma estratégia de você falar do seu trabalho, falar o quanto você consegue ajudar aquela pessoa. E essa pessoa, bom que ela lembra de você depois, né, de uma certa forma. Poxa, De bem vez em bacana. quando, também é importante a gente fazer um pós-venda, né? Não seria bem um pós-venda, porque às vezes você não chegou a vender, mas às vezes você passou toda aquela informação para a pessoa, você deu um atendimento humanizado, a pessoa não fechou. Aí você vai lá e apaga aquele número, você apaga aquela conversa, você esquece aquele cliente, tipo, ele não vai fechar. Não necessariamente. Você pode voltar, olha, passando, para saber como você tá, se você conseguiu atendimento, mesmo que você não consiga comigo, não deixe de procurar ajuda, não passe por essa situação sozinho. Em qualquer situação, eu estou aqui à disposição, você pode me chamar e a gente pode marcar pelo menos uma sessão para que você não se sinta tão sozinho até você encontrar acolhimento em algum lugar. Então, você dá um retorno, você lembra a pessoa que é importante se cuidar e você lembra também que você está ali. Bacana, show de bola. Nossa, tipo assim, realmente, às vezes, né, as pessoas, elas entram em contato, né, a gente esquece que realmente elas fazem, né, contato depois. Por exemplo, eu aqui, muitos dos meus clientes, eles nunca, tipo assim, fecham de imediato, né, eles fecham, mas tem aqueles que fecham de imediato, mas tem aqueles que voltam, né, uma semana depois e tudo mais. E realmente, tipo assim, a questão do bom atendimento, né, de você poder se conectar, porque assim, às vezes é a questão da conexão, né, quando você gera uma conexão, a pessoa realmente entende que você está preocupado, né, com ela realmente, tipo assim, ela acaba até mesmo, independente de qualquer outra coisa, se ela conversar até com um outro profissional, ela já espera que aquele outro profissional ele te trate da mesma forma, né, que ela acabou sendo tratada anteriormente. Então, realmente faz total sentido. E para a gente finalizar aqui, um outro ponto importante é o seguinte, sobre a questão do recebimento. Muita gente, eu sei que você falou um pouquinho lá na frente, né, mas muita gente às vezes acaba dando, né, para o lead tipo assim, uma janela de tempo, né, um pouco larga para conseguir, para estar fazendo esse pagamento e tudo mais. Qual é a média de tempo que você leva para receber? Se eu não me engano, você falou, mas eu não lembro bem, mas você falou que você costuma tentar mandar de forma imediata, mas como você abre essa janela, essa oportunidade para você falar sobre enviar os seus dados para que a pessoa faça o pagamento? Normalmente é no mesmo instante, assim, eu não... Normalmente essa conversa às vezes dura ao longo do dia. Quando eu chego no ponto de perguntar quais os horários disponíveis e eu ofereço o horário e a pessoa diz que aquele horário está ok, eu já mando a questão do perfeito, posso te enviar o Pix? No mesmo instante. E aí só fecho realmente a sessão se tiver o pagamento. Eu nunca recebo pós-sessão. Normalmente eu recebo para atender, porque é a forma mais viável, até para a pessoa não ficar... O ser humano tem um problema de falar de dinheiro, né, gente? O ser humano tem dificuldade de falar sobre vender, mas a gente não está vendendo serviço. Não é sobre o serviço, é sobre pessoas. Aquela pessoa tem uma demanda, aquela pessoa tem um problema e você tem uma solução. É uma moeda de troca e não tem problema a gente falar sobre dinheiro. Show de bola. Beatriz, bom, eu vou deixar aqui o seu site para as pessoas depois, né, na descrição desse vídeo, né, tá falando contigo, caso, né, alguém se interesse e tudo mais. Mas, assim, como eu posso dizer, né, aquela cartada final, né, o que você poderia dizer para aquele psicólogo que está começando agora, está iniciando do absoluto zero, que quer começar com os anúncios, ou para aquele que já é, tipo assim, um pouco mais antigo, mas ainda ele não se adaptou, né, ao marketing de hoje? O que você diria para esses dois profissionais? Primeiro, relacionado aos psicólogos, né? Gente, não acreditem nessa história de que psicólogo morre de fome, que psicólogo não dá certo, que psicólogo não tem cliente. Essa é a maior mentira que já contaram. Eu sou uma pessoa que eu me formei no direito, eu trabalhei no direito e eu migrei para a psicologia. Eu estou muito feliz e satisfeita com a psicologia, então posso dizer para vocês, não desacreditem, não ouçam tudo que falam aí fora. E assim, o tráfego pago, ele vai ser seu maior aliado, porque eu já tinha uma agenda formada e para quem não tem, vai te ajudar a dar o pontapé, óbvio.
E para quem já tem uma agenda formada, é ótimo para quem quer subir o ticket, porque você consegue ter um público mais diferenciado, você consegue vir em quantidade, até para você selecionar, né, o seu nicho, o tipo de pessoa que você vai trabalhar, a demanda que você vai trabalhar. Então, te dá mais possibilidades para você dar um resultado melhor. Então, realmente, o tráfego pago ele veio para mim nesse momento com essa intenção de aumentar o meu ticket, de começar a ter um nicho mais afunilado. E realmente o resultado é inegociável de que foi ótimo, assim, está sendo ótimo, porque ainda está fluindo. Então, assim, psicólogos, não desistam, se precisar de ajuda, nós estamos aí, né? Eu hoje acompanho algumas pessoas que estão nessa caminhada, começando agora, então me procuram para poder ter essa ajuda, mas o ponto muito importante é a questão de viver hoje no digital. Se você não está no digital, você está fora do mundo, né? Tanto no marketing como no tráfego pago, o mundo hoje ele está no digital. Quer você queira, quer não queira, o mundo está no digital. Então a gente tem que se atualizar, a gente tem que acompanhar sim, porque senão a gente fica para trás. Bom, Beatriz, muito obrigado, né? Realmente, tipo assim, o bom que quando alguém vê, é porque, tipo assim, aqui no canal, né, eu falar sobre marketing, né, eu falar sobre vendas, né, e tudo mais, né, é uma coisa, mas alguém que, tipo assim, tá vivendo isso, né, totalmente diferente, né? A pessoa, tipo assim, ela tem total autonomia, né, para chegar, falar, mostrar o que está acontecendo, né? E hoje no marketing digital, né, tipo assim, tem muita promessa, né? Dentro dessas promessas, é lógico, muitas delas podem ser verdade, podem se tornar verdade, mas depende muito, porque o tráfego, ele é algo que ele começa, né, ali um trabalho pequeno no início, né, tipo organização, otimização, desenvolvimento e tudo mais, até que chega num ponto que realmente cada vez mais ele vai ficando mais robusto. Então, tem aquelas pessoas que às vezes quando mostra, né, que está gerando aquele resultado e tudo mais, mas já é um trabalho que vem fazendo ali já, né, de crescimento. Mas para aqueles que estão começando, né, do zero, às vezes o resultado não é tão satisfatório assim. Então, é bom trazer alguém que está começando também, que às vezes também essa pessoa mostra, né, o lado que também é totalmente possível, igual você está tendo uma ótima taxa de fechamento, para que as pessoas realmente, tipo assim, elas comecem, né, a entender, né, melhor como funciona o mercado, como elas podem se preparar, né, para vender, porque uma coisa que eu falo com todo psicólogo, o psicólogo ele é ótimo na prestação de serviço dele, naquilo que ele entrega. Mas quando se trata na questão de marketing, grana, né, e falar de dinheiro, é onde ele acaba se travando, sabe? E hoje, se tem hoje um tipo de cliente que é fácil para eu mandar lead hoje, quando eu falo lead, né, a pessoa que não conhece é o contato, né, a pessoa entrando em contato, é a questão do psicólogo, porque o volume de busca hoje de pessoas que pesquisam por terapia, por atendimento psicológico, é imenso. Só que a única, assim, a minha única dor que eu tenho hoje é o profissional ele ter esse desenvolvimento que você hoje, né, você trouxe aqui pra gente, né, tipo, a questão de lidar com o cliente, né, você falou, tipo assim, umas coisas ali muito importantes no início, né, que às vezes é perguntar ao cliente como ele tá, né, como a pessoa tá e tudo, para começar a entender como ela realmente está, o momento dela para você poder ir aplicando as estratégias. Então, tipo assim, isso é fundamental para quem é da área, né, e quer realmente ter ali um bom resultado. Então, assim, nossa, foi super produtivo, né, trazer isso aqui pro canal. E é lógico, futuramente, né, caso você queira voltar, vai ser um prazer receber você aqui novamente. Desejo sucesso, né, na sua caminhada aí. E qualquer coisa a gente vai se falando, né? A gente tem um trabalho junto, né, que a gente está fazendo. Mas desejo todo sucesso para você. E para quem também está nos assistindo, desejo todo sucesso para vocês. E é isso aí. Quer deixar alguma mensagem? Não, eu estou muito satisfeita, porque a gente vê a sua área crescendo, que é algo que antigamente as pessoas tinham relutavam tanto, né, em se abrir para o mercado digital, se abrir para a questão do tráfego, né, e muito satisfeito com a minha área, que hoje é uma área tão importante, é uma área que
Eu ouvi uma frase que foi ótima. Antigamente o que matava era o coração. Hoje o que mata é a cabeça. Então, assim, as pessoas hoje estão se dando conta do tamanho do prejuízo, né? Que a gente vem de anos de pessoas que não conheceram o autocuidado, o cuidado com a mente, com as emoções. Então, eu acho que a gente está caminhando todos nós para um caminho melhor. Isso é ótimo. Bacana. Bom, gente, então, muito obrigado, tá, para vocês que assistiram aqui até o final, né? Eu vou deixar mais uma vez, tá, o contato da Beatriz aqui na descrição desse vídeo, vou deixar o site dela, para que, se caso vocês queiram, né, entrar em contato com ela, né, tirar alguma dúvida, né, e tudo mais, que a Beatriz também, ela faz mentorias com psicólogos e tudo mais, então é bacana, né, qualquer coisa, às vezes, vocês ter esse networking, né, muito importante. E é isso aí, tá? Eu sou Caleb Santana, espero ver vocês no próximo vídeo aqui do canal, e eu quero sempre estar trazendo algum cliente meu aqui para estar, né, sempre dando aí esse feedback do campo de batalha, como é, para que vocês possam, né, começar no Google bem consciente de como funciona tudo direitinho. Agradeço a todos e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau.